Ô Harry, eu vou fazer uma pergunta que acho que eu já sei a resposta. Eu vou perguntar. Quem que é o paisagista aqui? Somos nós. Nós? Não. Não, qual que é o nome? É Stipe. Stipe porque ela não tem estrutura. Né, Isso é importante que a gente já vai... Ela não tem gemas, a gema é só na ponta. As monocotiledôneas são assim, né? O luxo, Álvaro, é que a gente já é corrigido na fonte pelo mestre. Bom, aqui, Alan, deixa eu te mostrar. A gente está há muito tempo procurando plantas que tenham, façam papel de tapete, né, como um gramado. Esse é um daqueles episódios ultra especiais em que a gente tem a oportunidade de passar algumas horas com um grande mestre. O Harry Lorenzi é um desses gênios que tem dezenas de livros escritos e que influencia e faz parte da formação de tantos biólogos, botânicos e amantes da natureza Brasil afora por tantos e tantos anos. Andar com ele pelo Jardim Botânico Plantarum é sim um privilégio, e eu entendo que ao mesmo tempo é andar pelo jardim onírico que brotou da cabeça do Harry e que é materializado nessa beleza botânica paisagística e que todo mundo devia ter a oportunidade de visitar. Muito obrigado, portanto, Harry, e deleitem-se com tanta informação e imagens bonitas. Olá pessoal, tudo bem? São poucas as vezes na vida que a gente tem a chance de passar horas com o mestre e hoje é o caso com o Harry Lorenzi. Harry, muito obrigado por receber a gente mais uma vez aqui no Plantarum. Para quem não sabe ou que é novo no mundo da botânica, tem muita gente começando, a melhor maneira para começar é lendo o livro, se informando, e esse homem escreveu, para mim, eu acho que nas minhas contas, talvez seja o maior escritor em volume de dados e informações divididas na língua portuguesa sobre o tema que você... realmente. É bastante... Não tem tantos loucos aqui no Brasil. É exatamente isso, é um cara generoso na informação. Isso aqui é um jardim botânico que deve a sua visita, você tem que vir. Eu já fui em muitos jardins botânicos no Brasil e no mundo, e esse aqui é um dos mais especiais pela diversidade, pelo cuidado, pelo paisagismo, que é tudo da cabeça dele, e é um primor. Isso aqui é um primor e é um patrimônio brasileiro. Parabéns, Harry. Obrigado. E para quem não sabe, não viu os outros episódios do Harry, que já tem aqui no canal, mas esse aqui é para lá de especial, é que ele foi condecorado com o Veitch Medal, né? Lá em UK, no Reino Unido. Que eu vou falar isso para o inglês, Veitch Memorial Medal. Veitch Memorial Medal, muito bem. Porque Veitch que é em latim. Em latim, Veitch é em homenagem ao... Nada contra o... Não, por favor, Veitch Memorial Medal, que é uma condecoração que não é dada a qualquer pessoa as dúzias por aí, certo? Então, vem com a gente nesse episódio, porque o Harry Lorenzi é um poço de conhecimento, mas mais do que conhecimento, ele é generosíssimo, divide informação, ele não para um minuto na visita, ele adora as visitas longas, porque ele vai trabalhando, vocês vão ver ele trabalhar para o nosso privilégio. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Prazer, Alan, sempre à disposição. É um prazer receber pessoas que realmente gostam de plantas, que vivem esse mundo, que não são muitas pessoas, né? Mas por isso que a gente tem o maior primor por essas visitas. E que cada vez mais as pessoas adiram ao movimento, ao Jardim Botânico Plantarum, aos livros do Harry. Vale você ter cada um deles. Eu tenho umas 6, 7 publicações, preciso aumentar minha coleção ao longo do tempo. Vem com a gente, porque isso aqui é memória viva, atual e para a posteridade. Então, que esse episódio encante vocês como me encanta cada vez que eu estou aqui. Obrigado, gente. Eu fiz uma abertura agora com o Harry, como vocês viram, mas talvez ela não reflita a grandiosidade
que é esse jardim botânico. Então eu queria que vocês assistissem e presenciarem, testemunhassem como o Harry ama esse lugar, como ele não tira a mão da massa em nenhum momento. Toda hora ele está atento, tirando foto, pegando erva aqui, daninha ali, para deixar o negócio imaculado, como é esse jardim botânico. Então, é um patrimônio aqui do Brasil e que merece a visita de todo mundo que passa ou não por São Paulo. Isso aqui é um destino, Viracopos aqui pertinho. Então, tem que vir, porque são 8 hectares, né, se não me engano, 8 ou 9 hectares. Você pode passar o dia inteiro aqui. Se você for muito detalhista, você precisa de 2 dias para ver, né? Mas um dia muito agradável para vir com a família, com as crianças, com idosos, com todo mundo que gosta minimamente do belo. E se gostar de planta, guarda 2 dias, porque tem plaquinha em tudo, tem explicação em tudo, tem esmero, tem paisagismo, tem variedade, tem diversidade. É um lugar absolutamente incrível, que a gente não encontra no Brasil em lugar nenhum, deste jeito não encontra. E é fruto da paixão de um cara, da paixão de um professor que é o Harry, né, o engenheiro, mas ele é professor, escritor, enfim, palestrante, e ele ama isso aqui. Então eu entendo que isso aqui é o quintal da casa dele. É como eu tenho na minha casa, como o Álvaro tem na casa dele, que esse é o nosso câmera aqui hoje. Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Paulo ama o que ele faz lá em casa, no Jardim Onírico, isso aqui é o amor do Harry, transposto não só em plantas, mas em informação. A diversidade que ele tem aqui, o cuidado, as flores, o que é de sombra, as árvores, as palmeiras, é algo surreal. Então eu queria fazer essa introdução em cima da introdução, porque o Harry me deixou um pouco tímido, eu fico um pouco tímido do lado dele. Veja só, eu tímido. Então é só para aproveitem essa visita, aproveitem as imagens, porque isso aqui é único e vocês vão amar. A primeira vez do Álvaro no Jardim Botânico plantaram, né, Álvaro? É a primeira vez. Muito bem. Ó, ideias aqui de Jardim Onírico para você. Bom, você sabe que a gente tem uma política aqui de tentar desenvolver, domesticar plantas nativas, né? Não, isso não é por causa da onda aí, não é que já sempre fizemos isso, né? Não, sim. Por exemplo, aqui tem uma planta muito promissora, que nós já há anos estamos trabalhando com ela e a gente acha que vai emplacar. Tá. É a verbena rígida, uma planta dos campos do sul aí dos Planalto, Pampas, não? Não, mais do Paraná, né? Campos Gerais do Paraná. Que linda. Ela é, por que se chama rígida, né? Porque parece arame, assim, as folhas. Mas ela é bem, porque a Bonariensis é muito mais desengonçada, né? Ah, sim, ela é alta, né? Também estamos trabalhando. Deixa eu tirar esse matinho aqui que eu tenho obsessão por mato. Mas olha só, é quase a mesma formação, né?
Não, acho que a bonarense é uma planta esguia, alta, né? Não, eu digo a formação do cacho aqui da flor. Ah, sim, né? Ela é um pouquinho diferente, né? Vamos ver depois lá. E... Pô, mas adorei isso aqui, que é bem baixinho. Baixinha, exato, é uma planta Não é? pronta praticamente, né? Porque o mercado quer plantas compactas, né, para jardim, né? Mas as empresas não se interessaram, quer dizer, eu passei para a Boca, nosso parceiro, não se interessaram muito, então vamos nós utilizando. Nativíssima, né? Eu acho que, olha, aí não está no auge não, já está aqui meses aqui esse troço aqui florescendo, viu? Ela, fantástica. Que legal. De vez em quando está morrendo uma plantinha no meio, não sei, aqui morreu umas, mas como ela é rizomatosa, ela é rizoma, isso aqui é tudo rizoma que sai, rapaz. E ela vai andando, né? Vai andando, Então o fato de morrer uma aqui, uma ali, não é problema, ela logo é substituída por outra muda, né? Linda, linda, eu adorei essa ideia. Acho que a planta potencial, das todas que nós temos, é uma das mais potenciais, né? Que legal. E ela foi coletada no Paraná, né? Na região lá bem alta de Guarapuava, essa região aí, né? Só estou tirando as eventuais mato, né? Porque aqui ela tem que estar... Mas enfim, o grande lance, Alan, é que essa planta se multiplica tanto por semente como por rizomas, que isso e ela não é uma invasora de jeito nenhum, sabe? A gente tira semente em quantidade, olha aqui a semente, ó. Já coletamos muito, a gente tem dado semente aqui. Daqui a pouco essa semente vai cair no meu bolso, viu? Não, sem problema. Tô brincando. Não temos... Maravilha, olha aqui. Estamos tentando fazer espetacular, adorei essa ideia. Outra coisa interessante, então a gente está sempre nesse lance aí também de nativa, de dar opção para as pessoas, né? Então, por exemplo, olha aqui essa Amélia patens, né? Essa Amélia patens. Lime Sizzling. Quem gosta muito dela é o Marcel da Alamanda, né? Então, mas olha só, aqui é um caso no vaso, olha como ela fica, ninguém podou ela ficar redonda, não. Está no vaso, ó. E ela adquire essa forma. Dá muito pouca semente, mas o pouco de semente que dá é suficiente para multiplicar. Profícua. Não é muito profícua. Ela dá muita flor, mas pouco fruto. Pouco fruto, tá. E aí o que acontece? As sementes, ela germina bem e metade, 50% saem dourado assim. Né? Que legal. E se não é um luxo, Álvaro, a gente está no Harry Lorenzi Móvel. Móvel. Que privilégio. Eu não canso de vir aqui, de me admirar com paisagismo, com cuidado, é realmente espetacular. Só vou mostrar aqui umas coisas que a gente está... aqui, por exemplo, aqui nós temos muito problema de umidade aqui nessa baixada, né? Porque chove. Então aqui a gente elevou com um entulho de construção para criar esse relevo, né? E aí sim, aí a gente coloca as plantas aqui. Então tinha petúnia até outro dia, agora colocamos aquela dália da Bol, que é a dália Figaro, que é baixinha assim, mas com dezenas de cores. Então é fantástica. Outra coisa, meia sombra, nós estamos trabalhando com filodendro. Então, lógico, não tem cor, mas tem essa característica da folha, essa gramínea também nativa, né? Tudo nativo aqui, né? Não que nós estamos selecionando, não, a gente põe o que é legal. Está acontecendo. Bonarienses ali, ó. Exatamente, mas medíocre, tudo bem que está começando a florescer agora, né? Essa outra aqui, esse é um outro filodendro, Chantal, né? Chantal, E, enfim... Eu encontrei uns Chantals lá no Céu Flor. Uma coisa que o Pompeu que está disseminando aí, que ele surgiu isso que é meio difícil para produzir, mas... Esses canteiros são uma graça. Aqui está meio Aquela margaridinha branca ali é nativa? Não, imagina, é a margarida, né? É a margarida normal? Sim. Então, os caládios acordando. Aqui ela nem vai bem aqui essa planta, né? Porque ela é de frio, né? Mas enfim, floresce um pouquinho. A gente muda muito. Isso aqui, se passar daqui a pouquinho, já não tem mais, já tem outra, porque nós não temos tanto espaço para divulgar, né? Bom, aqui, falando em platicério, ali, ó, tem umas colônias aqui, ó. Tem esse pendurado também. Só que nasceu uma pitanga no meio, cara. É difícil de controlar. Bom, essa área, aqui é uma área, uma coisa feia isso aqui, mas é onde o povo mais se identifica, porque aqui tem plantas comuns do dia a dia deles. Porque se mostrar palmeiras, cara, não imagina o que é.
Aqui que nós vamos fazer essa área de baixo, vamos fazer um tipo de um playground alternativo, feito de madeira, assim, um negócio para as crianças subir, para ter... Porque hoje legal. as crianças são treinadas para não Para ficar em tela. ficar em tela, exato. E aí alguém falou, mas e se o cara se machucar? É um acidente, a criança precisa se machucar, precisa cair, precisa, né? Precisa se cortar, se precisa cortar, aprender exato. A criança não tem equilíbrio hoje de nada, né? Aqui são plantas úteis, então as pessoas se identificam muito porque falam, pô, isso que nós temos lá, não sei o que, já vi isso aqui. Essa lá é uma árvore bem nativa daqui da região, aliás, do Brasil inteiro quase, né? Qual que é? Aquela, que tirava casca, né? Como é que chama? Remédio amargo, né? Ah, tá. Eu esqueço o nome agora, mas é uma rubiácea, né? Que é bem rara, não é comum aqui. Você acha no Vale do Mogi, um pouquinho, no Rio, na beira do Mogi. Coutaria exandra. O seu nome popular eu não esqueço o nome popular, né? Aqui a pimenta do reino deu uma safra brutal. Ainda tem frutos aí, ó. Você deu muito. foi pro restaurante, não? Sim, Foi? porque ele tem uns pratos que eles têm que usar, tem que pimenta usar, né? fresca. Tem lá. Quase. Antigamente era Gastrococcus, o nome antigo aqui, né? Ela está quase Nossa, olha esse caule, né? É bem barrigudo, né? Tecnicamente é caule, não? Não. Não, qual que é o nome? É stipe. Stipe porque ela não tem estrutura unidade. Isso é importante que a gente já vai... Ela não tem gemas, a gema é só na ponta As monocotiledôneas são assim, né? O luxo, Álvaro, é que a gente já é corrigido na fonte pelo mestre. Não, já passa vergonha com ele, o que é péssimo. Não, imagina. Ninguém é obrigado a saber essas coisas. Bom, gente, vamos passar aqui agora, então. Que lugar lindo. Não é maravilhoso, Álvaro? É maravilhoso, é muito bonito. Não, e Vontade de aprender tudo. Não, então, que é um pouco da missão do Jardim Botânico, né? Que é aprender, de ensinar, né? Aqui é uma área, acima de tudo, de educação, né? De aprendizado, né? Seja através dos livros, seja através das plantas do dia a dia, né? Olha a beleza disso aqui, Álvaro. Você que está amando as flores e canteiros. Isso aqui, tudo. Não acredito, Harry. Aqui, deixa eu te falar, o que a gente está... A gente pensa em tudo, né? Quer dizer, você sabe que as pessoas, ela tá... Não é natural, artificial não é natural mesmo. O quê? A garça em cima da vitória. Ela tá paradinha. Olha lá que ela não mexe. Olha lá. Ela fica aí pescando, ela fica que bom. comendo o tempo todo. Que maravilhoso isso. Ixi, você pode chegar, às vezes ela nem se intimida. Mas você ia falar alguma coisa aqui? Olha, vocês pensam em tudo? Bom, aqui nós temos um lago com Vitória Régia, né? Um lago um pouquinho maior, nós temos 3 plantas, mas o espaço é muito pequeno para isso. E lógico, os pássaros vêm aqui porque nós colocamos peixinhos aí para controlar as larvas, né? As larvas dos mosquitos, mas também para comer o girino de sapo, porque o girino se multiplica muito. Então, no caso aqui a gente usa o lambari negro, o preto, que ele come, né? E aí temos cará, que come caramujo, né? Então, geralmente a gente não tem grandes problemas aqui de pragas aí, né? Bom, aqui, Alan, deixa eu te mostrar. A gente está há muito tempo procurando plantas que façam o papel de tapete, né? Como um gramado, mas que não sejam gramas, como é o amendoim, por exemplo, né? Uhum. Mas que tenha flores, que seja bonita. Então, essa é uma planta que infelizmente as pessoas eram para pisar em cima, não estão pisando, porque esse é o objetivo aqui. Mas quem quer pisar em cima disso, Harry? Não, é porque é justamente isso, ela tolera o pisoteio, e isso que a gente quer mostrar, né? E sempre florido, por muito tempo. Uma planta nativa aqui da região mesmo, né? Gonfrena celosioides. E acho que e dá essa florzinha ainda. Maravilhoso. Sabe? Hoje eu entrei e pisei, porque ninguém está querendo pisar. As pessoas são educadas demais, e aí já viu, né? Então, pessoal, venham ao Plantarum e pisem aqui. Não, só aqui. Só aqui. Isso aqui é treinamento. Ali não, aqui sim.
Mas enfim... E essa planta já está comercial, Harry? Não, imagine, isso aqui eu catei justamente por isso. Eu percebi que ela cresce na fenda de calçada, onde todo mundo pisa, né? Nas pedras. Aí eu falei, cara, essa planta tem potencial, né? Catei, eu colhi uma sementinha, vim aqui, ela germina bem e tal, e produz muita semente. E ainda por cima, além de ser um tapete, ainda floresce bem. No inverno floresce muito mais. Muito mais. Então é o ano inteiro em flor, né? Muito legal. Muito interessante, porque ela é perene e você está aqui anos aqui, né? E aqui a folha dela que é vermelha mesmo? Não, isso aqui é bráctea. A folha é essa aqui, folha verde. Isso aqui são brácteas, né? Na verdade, pode ficar tranquilo, Harry, depois dessa visita o Álvaro vai comprar seus livros, tá? na verdade isso aqui é o cálice, né? Eu falei bráctea não, aqui no caso é o cálice. É de onde sai a flor, é isso? Sim, exatamente. Na verdade é o cálice, só que as sépalas são unidas, né? Então e dentro está a pétala, que é essa coisa aqui, né? Agora ela é Matouria azúrea. O epíteto sempre foi azúrea. Né? Não está florido ainda, mas ela fica realmente impressionante. Meio chatinha para multiplicar e tal, mas tranquilo. E Harry, enfim, já vim aqui depois, obviamente, mas nos nossos episódios que a gente fez tempos atrás, e para quem não viu, os links estão aqui embaixo, o hidrofitotério é uma novidade, vamos dizer, de uns 6 meses para cá. Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Sim, sim. E ficou uma maneira tão interessante e inteligente de mostrar as aquáticas, né? Porque infelizmente as aquáticas, se você coloca elas tudo junto no lago, vai misturar tudo, uma vai dominar a outra. Então, por exemplo, aqui nós temos espaço para uma única ninféia aqui, né? E lá a outra, que está separada. Você separou bem, né? Essa aqui é a mexicana, que tem flores amarelas. E aí tem Euryalifero, que está lá, que nasceu sozinho, na verdade. Ali, e aí porque o espaço é muito pequeno ela devia estar mais para cá, né? Mas ela nasceu sozinha e ficou ali. E lá tem mais três Vitória Regia. Né? Aqui são 3 vasos de Vitória Regia, é isso? Não, vasos não, é plantado no chão. Está no chão direto. Tem 1 metro de lodo. Então você tem 3, vamos dizer, mudas? Ou 3 mudas, a gente planta todo ano, no início da primavera. Primeiro dia da primavera a gente planta. Aquela florzona branca ali, o que é? Não, florzona, é uma florzinha ainda, porque a flor fica desse tamanho, né? Porque são as primeiras flores, porque nós plantamos em 20 de setembro, né? Tá. Início da primavera. Agora, nós vamos, começa a florescer agora no fim de novembro. De novembro, tá. Aí dezembro, aí de janeiro, fevereiro, aí ela está no auge, né? Perfeito. E aí as flores ficam grandes, muito grandes, chega a 40 centímetros de diâmetro. Então agora no início as flores são pequenas, né? Excelente. E a partir de dezembro a gente começa a colher os pecíolos das folhas, porque a gente tira os pecíolos velhos, as folhas velhas, né? E aproveita o pecíolo para a cozinha lá, que é uma iguaria lá no... Sim, eles fazem lá o espaguete de pecíolo de Vitória Regia, né? Olha, então se você vier visitar o Plantarum, reserva um espaço na sua agenda para o restaurante aqui, que é maravilhoso. Eu já tive o privilégio de comer umas 2, 3 vezes. Legal. Realmente maravilhoso. Aqui do seu hidrofitotério tem algum xodozinho que você fala, esse aqui... Olha, a gente sempre está querendo... Para mim, a coisa assim, o que me empolga é coisas novas, diferentes, né? Então, por exemplo, desculpe tirar essa flor velha aqui. Essa Heterantera aqui, ó. Heterantera... Ele não para. Heterantera Gardineri. Nossa, olha só. Só que ela era para ser... Aqui é muito raso, tem que baixar um pouquinho o fundo, porque a flor sai para fora, mas você não vê as folhas, né? Tá. Então é uma Heterantera, igualzinha a Limosa, Reniformes e outras, né? Que legal. E essa ideia, como que foi essa ideia de vocês? Porque eu nunca vi aquática nessa disposição. Eu sempre tive um problema sério, eu queria ter plantas aquáticas, mas não sabia como expor isso, né? Porque a gente sabe que se plantar Nós temos lá uma coisa parecida em potinho lá, onde a água é comum. Bom, em pouco tempo está tudo contaminado. As salvínias, por exemplo, pula, que é esporo, né? Vai para todo lado, então não tem jeito. Não tem controle, né? Aí o que a gente fez aqui? A gente criou esse
esse sistema onde a água entra direto de lá, diretamente em cada um, né? Ele não passa de um para o outro. Aí o retorno, que é isso aqui, ele volta por um tanque comum, onde ele é triplamente filtrado e passa numa luz ultravioleta para tentar eliminar o máximo possível. Só que ainda assim os esporos das algas e de algumas samambaias, né, acaba passando, né? Então volta e meia tem que olhar aqui e te descontaminar, né? Entendi. Mas a alga aparentemente está controlado, né? E aí, para cada vaso, então esse lance, né? E nós temos a opção, se eventualmente, porque a gente gasta aqui mais ou menos uns 600 litros de água por dia, que passa nas baias, né? Se a gente não retornar, não reciclar, nós vamos perder essa... Não perder, porque ela vai para um lagão onde é utilizada na irrigação, né? Mas nós temos a opção, se a gente chegar um momento que tiver muita alga, muito problema, a gente faz a ligação, só abre a torneira, ela vai embora, não retorna, né? Perfeito. E aí tem a boia que põe água de novo, água fresca, boa. Isso é importante que o Harry está trazendo e está num outro episódio, que o link está aqui embaixo, que é o pensamento super ecológico do Jardim Botânico Plantarum. Tem uma estação de tratamento de água aqui. Esgoto também. Esgoto, enfim, então é feito com plantas, né, basicamente. Sim, tem um sistema de multiníveis e multifases e que vale muito a pena. Até conhecer, que fica num canto aqui próximo, que a gente aprende muito como que é feita essa filtragem, essa reutilização, enfim, então é um trabalho bastante lindo. E aqui fica uma dica para quem gosta de colocásia, que está, né, na moda, enfim, Henrique do Ecoviveiro, um grande parceiro nosso também, cultivo de colocásia. Só que a gente tem só algumas aqui, né? Algumas. Isso ocupa muito espaço. Não, sem dúvida, ela é espalhafatosa, né? Aqui tem 85 vasos, né? 85 vasos aqui, E para as ninféias eu preciso de vasos grandes, maiores que tem. Não existe vaso maior que esse, né? Entendi. Então, essa aqui é uma planta pequena, né? Bom, o cimento é bom porque ele mantém a temperatura legal e também esse lance de reciclar, de circular água, nunca vai esquentar muito a água, né? Porque você sabe, se for parado aqui pode chegar a 50 graus a água. Aí não tem planta que aguente, né? Bom, enfim, muito bonito. Os grandes são as ninféias, a gente recebeu mais um grupo que tem algumas que estão repetidas e outras ainda não temos, está vazia, né? Então agora vamos completar. Peraí, aqui é a Pudica? Não, ela é sensitiva, mas é Netúria o nome do gênero, é né? bem de brejo? É assim, na verdade é uma planta flutuante, ela é do Nordeste. É mesmo? Netúria plena. Ela é sensitiva, mas não tanto quanto elas fecham assim. Fecha. A outra é mais sensível, né? Essa aqui forma verdadeiras ilhas flutuantes. É mesmo? Do Nordeste? Ela está em raiz, depois separa, então a gente plantou aqui, né? Entendi. Que espetáculo, Harry, parabéns. Tem algumas enteranteras diferentes, né? A gente está sempre... O que deve vir aqui no futuro? Então, essas 5 espécies que eu tenho lá em cima, eu estou esperando crescer um pouquinho para trazer para cá. Entendi. Que na verdade é a Uli, né? Belas Águas lá. Belas Águas, presenteou. E agradeço imensamente. Ela sempre tem colaborado conosco aqui. Ela também é uma pessoa que corre atrás de novidade o tempo todo. A gente até corre, né? Mas muitas vezes você não tem oportunidade de ver coisas muito diferentes, né? E os contatos da Uli, da Belas Águas, estão aqui embaixo. Em breve a gente grava um episódio lá com ela, já estou em conversas com ela lá. Muito bom. Ela é muito competente. Trabalho muito sério, né? Muito legal. Exato. Agora eu vou para o Pantanal, que certamente eu vou conseguir uma sementinha de umas 2 pelo menos que são nativas do Pantanal e que não é cultivada. Então esse é o lance, que as plantas aqui você não vê em outro lugar, a maioria delas, né? Porque a gente sempre traz novidades da natureza, de outros lugares, né? Nós temos autorização do CISBio para obter plantas da natureza, não para comercializar, apenas para cultivar. Preservação. Para cultivar. A gente aqui, lógico, se tiver um viverista sério que tem interesse, a gente passa uma matriz, uma mudinha para eles, né? Porque eu acho que esse é o objetivo, né? A flora é para ser utilizada, né? Multiplicada. Isso aqui é uma preservação ex situ? Ex situ, Ex situ. E aí você fica o dia inteiro assim, isso é meio terapêutico? Não, se eu gostaria, mas não tenho tempo não. Não tenho tempo não, infelizmente
Eu tenho uma estagiária que passa aqui de vez em quando, ó, aqui tem umas algas, ó. Ah, isso é alga, Então né? ela vem aqui e fica. Porque essa é uma planta Eu vou flutuante. ajudar. Eu Na falei que eu queria verdade, ser estagiário aqui, o Harry não me levou a sério. Porque assim, na verdade isso aqui é uma planta imersa, que vive submersa, né? Submersa, aham. E aí só que está muito raso, eu tenho que baixar mais o nível. Então no começo a gente colocou o substrato e depois viu que muitas estavam muito raso ou muito fundo. Aqui, ó. Nossa, realmente... As ninféias todas têm ótimo perfume de modo geral. Essa aqui não é tão forte. Não, mas né? tá sim, tá sim. Sente aqui, Auro, vem cá. Uma ou outra Você que tem um olfato muito perfume. ruim, fala pra gente. É, mas é forte. É que o Álvaro tem desvio de septo, tem adenoide, tem um monte de coisa ali. Deveria estar resolvido. Deveria estar resolvido. Vamos falar com o seu médico, tá? Aglonema, não? Esse aqui é o seguinte, é uma experiência que eu... Esse aqui é uma canas, né? Que o Júnior Pompeu, o Pompeu Paisagismo, está tentando cultivar e Que legal. comercializar. Aí eu fiz um teste aqui são canas, você sabe, cana é uma planta paludícola, né? E que dá flores maravilhosas. Nós temos aqui canteiros lindíssimos dela, porque não dessa aqui, né? De outras canas, né? Eu tenho em casa a índica, né? É indica ou índica? Índica, mas é a mais comum. A biribiri, né? O biri, né? Biri, mas só que é o seguinte, tem muitas variações de cana índica, né? Aqui no Brasil. Então é uma planta que o pessoal chama índica, mas na verdade é cosmopolita. Ela corre no Brasil, em estado nativo ou naturalizado, né? Enfim, mas a gente procura se divertir aí fazendo. Então eu gostaria de ficar aqui pelo menos uma vez por semana. Aí eu faço isso quando tem visita. Aí eu vou lá e muito bem, então a gente fica nesse privilégio de ver você trabalhando. Trabalhando. Posso tirar aqui? Claro. Aí amanhã já tem uma menina aqui, estagiária, que passa aí. Bom, aqui... Maravilhoso. Pode querer de qualquer coisa. Pedir, não é louco quem pede, é quem diz sim, não é isso? Aqui, ó, o oásis. Não, mas não está bem. Não, agora... não, é o Harry, isso aqui é o oásis, meu filho. Cara, não está bem, rapaz. Não, aqui não está bem, rapaz. Olha essa aí o tanto de begônia que tem neste local. Meu Jesus Cristo. Cada baia é uma, mas lógico que tem umas que estão péssimas, até desativei porque está com muita risotônia. Então eu tenho que deixar um tempo, descontaminar. Begônia Itaguaçu. Essa jaguarensis aqui é parecido com aquela Telme, né? Não, mas é bem diferente. Se você olhar não, lá... tô dizendo... mais ou menos, né? Mais ou menos. Por favor, em rede mundial. Harry. Não, se eu editar isso aqui, olha que graça isso aqui. Nossa, Harry, eu vou pegar uma tesourinha aqui. Claro, pega o que você quiser, cara. Eu falei. Eu tô muito cara Agora de você pau. trouxe saquinho plástico? Não tem saquinho plástico aí. Eu trouxe um negocinho. Eu vim com maldade no coração. Ele já é um caçador profissional. Eu sou um caçador profissional, Harry. Você vai se surpreender comigo. Eu aprendi isso com o Hermes Moreira de Souza. O professor Hermes, o que é mesmo do Marcel, não é? Sim. Ele sempre levava saquinho, naquele tempo que nem era raro o saco plástico, né? Nos anos 70, 80. Bom, aqui tem umas... Tá péssimo aqui, porque a doença aí realmente, a risotônia, agora eu desativei, está um pior, deixei sem nada para tentar... Olha, isso aqui é a Gert, né? Gert, Mas aí temos mais duas com rugosa assim na Serra da Mantiqueira. Né? E tem a Moisés, né? Moisés e Paulenses. Ah, né? Paulenses, são bem diferentes. A diferença de Gert e Moisés é o perfil quadrado, né? Exato. E cada um tem uma diferença. Já a outra é folha peltada. Nenhuma delas é folha peltada, só a Paulensis. Só a Paulensis peltada, tá. É uma das maiores coleções de begônia do Brasil, Harry? Não. Isso aqui também é largado, até por conta desses problemas. Começa a estar todo contaminado com excesso de risotônia.
Então, para quem não conhece, o que é risotônia? Risotônia é um fungo de solo. Ele, o esporo dele voa, ele está grudado, então não adianta você esterilizar o solo, trocar o solo. O esporo está no ar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente tirar tudo daqui, descontaminar, deixar uns 2 anos aí. Nossa. Porque, ou então trabalhar com... defensivo. Não, eu trabalho com os fungicidas biológicos, né? Mas que não funciona 100% quando a contaminação é muito alta. Entendi. Então a gente troca sempre o substrato e tal. Isso aqui mesmo era a Fehleriana, agora é Pernambucensis, né? Essa é lá também de São Pleno? Como a venosa, por exemplo, tem uma característica meio... acho que é assim. Em Pernambuco, né, ela não tem muita floresta, né? Mas aqui a gente cultiva tudo aqui dentro, né? Ups, olha aqui, ó. Olha, a Lorenzia finalmente, deixa eu polinizar algumas que estou perdendo tempo. Vai polinizar a begônia que leva o nome dele. Não é por isso, é que as pessoas me cobram e eu às vezes não tenho, porque... Tem que... É teu cartão de visita, um dos seus milhares de cartões de visita. Só que não tem quase planta feminina aqui, ó. Aqui não tem nenhuma. Lá de lá tinha ontem. Aqui tem uma, só que tá fechada aqui ainda. Tá fechada, talvez ainda. Tem essa barriguinha embaixo, é feminina. Deixa eu ver se tem mais aqui. Você em casa sabia que existe a flor feminina e a masculina? No caso begônias? Begônia, né? Nas begônias, Deixa eu ver aqui. Isso é tudo só masculina. Porque normalmente no começo só tem masculino, depois tem feminino um pouco e aí feminino é sempre mais raro, né? Sim. Mais raro. Aqui quase não tem, mas ontem eu polinizei umas 10 flores ontem, ó. Já tem frutos aí, ó. Tudo já, mas o dia já coleta. Né? Olha aqui, uma flor. Então o fruto está desenvolvendo. Mas são poucas, viu? Não tem muito, não. Que coisa. Então essa é a Lorenzia. Isso aqui é o Windsky também, ali do litoral, ó. Windsky, olha. Windsky. Deixa eu polinizar isso aqui também, porque isso aqui também não tem muita foto de fruto. Aqui tem mais uma feminina aqui. Então no máximo 2 flores polinizadas com cada... Aqui tem também, ó. Ô Harry, numa situação dessa, você se considera um cupido? O que é cupido? O cupido que junta os casais. Das plantas, quer dizer? Das plantas, claro. No caso aqui de uma begônia Windsky. Olha, mais 3 flores aqui masculinas, femininas. Né? Deixa eu pegar mais uma flor. Flor masculina é o que tem, né? Macho sempre tem excesso, né? Por isso que o homem faz de tudo para pegar. Não pode ser macho tóxico. Não pode. Machucado. Machucado. Eu já polinizei bastante, eu acho que ontem polinizei também. Então vai dar umas flores aí, ó. Eu vou aproveitar esse momento ímpar com o professor, doutor, livre-docente Harry Lorenzi, para agradecer o tempo dele. Abriu, plantaram como sempre para esse canal. E é bom ver ele trabalhando, né? Porque ele não para nem para terminar o episódio. Então, pessoal, vou continuar com ele aqui. Por isso que eu não me incomodo com as visitas longas, porque eu fico trabalhando. Né? Então, ó, depois dessa, comente, eu vou embora. Até a próxima. Não, tchau. Pode ficar, já está tudo certinho aqui. Ó.